Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós vamos falar a respeito de drogas. Isso mesmo, vamos falar a respeito da liberação, vamos falar também da prevenção e principalmente da CCEV, que é a Comunidade Casa Esperança e Vida. E para falar conosco está aqui o irmão Bernardo da Esperança, que é orientador geral da CCEV, Comunidade Casa Esperança e Vida. Seja bem-vindo, Fradão. Com muita alegria nós estamos aqui, né? Queremos saudar e cumprimentar os nossos telespectadores, saudar você, Celso, e agradecer pelo convite para poder partilhar um pouco daquilo que a vida nos ensinou nesses quase 40 anos de trabalho com os dependentes. Eu o chamei de irmão Bernardo, mas o seu nome não é irmão Bernardo. Como que é o seu nome? E eu também o chamei de Fradão. Como que o senhor quer que eu o chame? Pois é. O meu nome civil é Edson Frade. Edson Frade. E por causa do tamanho, eu não sou tão pequeno assim, então entrou aí o Fradão, né? Por causa do tamanho. Mas Fradão é nome mesmo, sobrenome de família, né? Tá. E o irmão Bernardo da Esperança é o nome religioso como monge. O senhor começou o seu trabalho da CCEV lá na paróquia Nossa Senhora do Pilar, que fica na Zona Leste. Daí originou todo esse trabalho da Comunidade Casa Esperança e Vida. O senhor pode falar para nós como que surgiu esse chamado? Foi um chamado de Deus? Ou esse trabalho o senhor já tinha começado quando o senhor era professor de francês e português? Veja, Celso, esse trabalho eu comecei como professor, né? Mais ou menos por volta de... Eu comecei a dar as aulas em 69, em 71 já havia um grupinho que me procurava com acompanhamento, orientação e tal, né? Na própria escola. E nesse tempo todo eu fui trabalhando com os alunos, não só os alunos, porque a meninada do bairro que tinha problema também vinha me procurar para pedir ajuda, né? Depois, dando um salto, em 1976, eu conheci Renovação Carismática. Eu estava então fazendo teologia, com todo o acompanhamento e orientação do bispo Dom Luciano Mendes, que foi bispo auxiliar de São Paulo, depois foi presidente, secretário da CNBB várias vezes, e com toda essa orientação dele, com apoio e tudo mais, eu fui começar a teologia. E na teologia, eu tinha que responder alguma coisa definitiva para a minha vida. Eu já tinha feito seminário menor, essa coisa toda, mas com o apoio de Dom Luciano era possível responder. E depois, nessa interação com toda essa meninada da escola e do bairro, e tendo feito a experiência de oração, recebido o batismo no Espírito, muita coisa se tornou clara na minha vida, e a partir daí eu resolvi dizer o meu sim para Deus. Um sim que eu tinha que ter dado antes, mas eu fui protelando. Dizer o meu sim para Deus. E o que me deu força de dizer este sim foram exatamente esses jovens escravos da dependência, os familiares que estavam totalmente comprometidos, ou porque eram dependentes também, e os filhos seguiram o mesmo caminho, não é? Mas o que me deu força de responder o sim, de aceitar a minha vocação sacerdotal e seguir o meu caminho, né, foi me dedicar a essas pessoas. O meu sacerdócio não é para ser pároco, não é para fazer carreira, para nada disso, não. Eu me fiz padre para trabalhar com os dependentes. E a questão da renovação carismática, ela que o senhor, juntamente com o padre Haroldo Hans, que inclusive este ano está fazendo 99 anos, Exatamente. E juntamente com o padre Eduardo, não é? Trouxeram para o Brasil todo aquele movimento, que foi um movimento muito grande. Na verdade, quem trouxe a renovação para o Brasil foi o padre Haroldo. Padre Haroldo. Né? Tá. O Eduardo vem depois, Jonas vem depois. Tá. E aparecem como tendo trazido, por quê? Porque os dois começaram a entrar nos meios de comunicação. Então o senhor pode dizer que a CCEV, a Comunidade Casa Esperança e Vida, ela tem a espiritualidade da RCC, da Renovação Carismática? E o que consiste essa espiritualidade? Ela conserva, né, a espiritualidade da renovação.
é redescobrir a presença viva do Espírito Santo na igreja, né? E a renovação aconteceu e foi uma realidade na igreja até que os bispos e os padres tornaram-na algo clerical. A renovação nasceu para os leigos e para ser vivida no meio dos leigos. A renovação carismática católica não é clerical, não é para o clero, não é para bispo, é para leigo, é trabalho de leigo. E quando os padres meteram o pé por aí, querendo ter as coisas na mão para manipular, para segurar, para impedir, né, que os dons pudessem ser usados, isso por falta de conhecimento, por falta de compreensão, porque muitas vezes porque eu não concordo, eu não aceito, quer dizer, mas o cara não vai aprofundar, não é? Mas se você pega, tem os documentos da renovação, tem as orientações teológicas e pastorais da renovação, é um livro antigo, mas tem todos os cardeais, os bispos que estavam integrados com isso, né? E que faziam o movimento, inclusive, seguir e ir para frente e tudo mais, né? Mas quando quiseram abafar o espírito, com documentos, com normas, com regulamento, com estatuto, com não sei o quê, e a renovação não foi feita para isso, né? Quando começaram a fazer tudo isso, transformaram isso num movimento. Então, é mais um movimento na igreja hoje. É mais um movimento. Mas não é aquilo que o Espírito trouxe para a igreja. Mas a comunidade Casa Esperança e Vida mantém essa espiritualidade na sua linha. A espiritualidade da renovação, ela se mantém viva nas comunidades novas. As comunidades novas que surgiram depois do concílio, normalmente são marcadas por essa espiritualidade. E essas comunidades novas, no Brasil, fora do Brasil, mantêm essa espiritualidade, porque é o que nos alimenta. O senhor colocou agora há pouco que a sua trajetória inicial foi muito amparada por Dom Luciano Mendes, que inclusive está num processo de beatificação. Duas perguntas. Primeira pergunta, essa questão da sua formação com Dom Luciano, hoje nós estamos vendo que existem alguns documentos dentro das suas diretrizes que é muito ligado à Igreja Ortodoxa. O senhor é monge ortodoxo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu não poderia deixar de falar a respeito de Dom Luciano, que está num processo aí de beatificação. Qual que é a importância dele na vida do senhor? Eu começo respondendo pela segunda. A importância de Dom Luciano na minha vida, Celso, ele é meu pai espiritual. Se eu tivesse ficado só com o que eu aprendi no curso de teologia, eu teria abandonado tudo, porque não me deu conteúdo teológico e espiritual, principalmente, para manter o meu sacerdócio. Porém, enquanto eu fazia o curso de teologia na escola, eu tinha um Dom Luciano atrás que a cada 15 dias sentava comigo. Durante 1 hora, ele acompanhava meus estudos e me dava uma porção de outras coisas para estudar, para ler, pesquisa, trabalhos para fazer. Então eu fiz um segundo curso de teologia, que foi para valer mesmo, com Dom Luciano. E durante 1 outra hora, ele me acompanhava na espiritualidade assim, muito centrada, né? Espiritualidade inaciana de Santo Inácio, que era jesuíta. Ele nunca me falou de Santo Inácio, nunca me falou dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? Mas ele fez isso comigo durante os 4 anos de teologia. Devo a Dom Luciano todo o apoio para o trabalho, que foi devagar se estruturando. Devo a Dom Luciano a minha ordenação. Se não fosse Dom Luciano, eu não seria padre. Não seria padre porque as ideias teológicas da época, no auge de teologia da libertação, que infelizmente hoje tentam ressuscitar o defunto, e ressuscitar defunto é ressuscitar carniça, né? Não vale a pena. Mas estão fazendo força para ressuscitar a coisa. O meu padrão de sacerdócio, de espiritualidade que eu recebi de Dom Luciano,
não era muito conforme com os padrões da época, né? Então eu sou padre porque Dom Luciano estava por trás. E essa questão da Igreja Ortodoxa, A questão da igreja, questão da Igreja Ortodoxa, né? É uma espiritualidade que está na igreja, é uma espiritualidade da igreja, na espiritualidade oriental, né? Ela permanece na igreja e ela permite, né? Permite uma série de elementos espirituais através dos ícones, a oração diante dos ícones, os sinais que você tem do incenso, né? A lamparina, a vela na hora da oração, o rosário ortodoxo que nós usamos na cinta, né? E que mantém toda uma espiritualidade e que não tem toda esse vai e vem que a gente encontra na igreja. Tá. Quer dizer, nós não somos ortodoxos, católico, apostólico, romano, né? Mas essa espiritualidade nós fomos buscar aí a coisa. É alguma coisa que se mantém há 2000 anos e que não sofre essa mudança, entende? Quer dizer, a Igreja Oriental e Ortodoxa, ela não faz nada para adaptar-se ao mundo, como a Igreja Latina, Romana faz. Nós não temos que adaptar o Evangelho ao mundo, mas temos que usar o Evangelho para converter o mundo, ou seja, levar o mundo a um caminho de conversão. E a Igreja Católica Romana, ela vai se adaptando normalmente conforme as tendências do mundo? Se adapta e com isso se esvazia. Deixa de ter as respostas que o mundo precisa, que o homem precisa hoje. E nós estamos falando até agora da CCV. Nós queremos saber também a respeito e como surgiu os Servos da Esperança. A princípio, já na paróquia, como pároco, o trabalho começou com alguns voluntários. Porque apareceu alguém que precisava de acolhida, e eu acolhi um primeiro indivíduo na casa paroquial, e logo depois desse veio mais um, e alguns jovens da paróquia queriam te ajudar como voluntários. Mas voluntário dá aquilo que sobra e quando pode, e do jeito que pode, e você não toca uma obra dessa com voluntários. Impossível, né? Principalmente se você tem pessoas internadas que precisam de uma atenção 24 horas. E aí, conversando, rezando, buscando aqui, buscando ali, lendo, estudando, conversando com Dom Luciano, aí surgiu a ideia, por que você não vê no meio desses jovens que te ajudam, alguns que queiram fazer um compromisso de consagração? Porque aí ele se mantém ali, não mais como voluntário, mas está consagrado a uma causa. E assim começaram os servos. Tá. E juntamente com os Servos da Esperança, esse ano o Papa Francisco, a Sua Santidade, nos pede que a Igreja se dedique ao laicato. Como que é o papel do leigo dentro da CCV? O papel do leigo dentro da CCV são os nossos os diretores, né? Os coordenadores dos vários núcleos que nós temos espalhados pelo Brasil e agora no Paraguai também são leigos. São homens e mulheres com sua vida, sua profissão, etc. Então que eles recebem toda uma formação específica para fazer o trabalho, né? Junto com as salas de apoio, etc. Uma formação específica para isso, né? E uma formação continuada, que supõe a parte técnica, a espiritualidade, à medida que o mundo da droga vai evoluindo, então você vai fazendo com que esses coordenadores também tenham os conhecimentos para poder trabalhar com as pessoas que buscam a nossa ajuda. São leigos que fazem um compromisso, né, e recebem sinais dessa consagração, como Dom Luciano me ensinou a fazer, recebem a imposição de mãos para que recebam a mesma porção do Espírito que eu recebi de Dom Luciano para fazer esse trabalho, e recebem a unção das mãos, né, com o óleo do crisma. As mãos são consagradas, porque eles acolhem as pessoas. E o gesto de acolhida é estender as mãos, né, para que eles não acolham simplesmente
socialmente, educadamente, mas acolham como irmão aquele que chega. Então eles recebem uma unção especial para isso. Desde 2011, o senhor tem começado um trabalho junto à comunidade de São José, no Paraguai. Como surgiu isso? Fala para nós como é que está isso também. Nós acabamos nos encontrando por acaso, com 2 monges dessa comunidade que estavam em São Paulo, procurando uma comunidade nova. E eles foram, visitaram São Bento, visitaram os outros mosteiros que a gente tem aqui em São Paulo, mas eles queriam algo novo, algo que fosse recente, atual, né? E por um acaso acabamos nos encontrando na catedral. E a partir daí foi nascendo uma amizade. Como eles tinham um grupo pequeno para a formação do noviciado, e nós tínhamos 8 para a formação, então nós procuramos integrar os 2 grupos para essa formação. E os nossos receberam essa formação com os padres jesuítas, lá no Paraguai, né? E uma formação até assim, um nível muito bom, porque jesuíta estuda, jesuíta é doutor, é especialista, enfim, né? É PhD numa porção de coisas. Então esses homens foram os que deram a formação para esse grupo. E esse laço continuou. Aí um dos padres, pároco da igreja Santo Inácio, na cidade de Santo Inácio, no Paraguai, Santo Inácio Iguaçu, quis implantar o núcleo. Então arrumou um grupo de pessoas, nós fomos lá, fizemos a formação e o núcleo está implantado já há 4 anos. Então, e até o final do ano devemos implantar um núcleo em São Pedro, Paraná, Paraguai, né? E em Santa Rosa, Misiones. Já que está implantando esses núcleos e a CCEV está se expandindo pelo mundo, nós vamos falar a respeito de drogas, a respeito da dependência. Ainda tem uma coisa, Celso. Nos anos passados, né, nós levamos a CCEV para Bolívia, em La Paz, inclusive o padre Nelson, teu irmão, esteve comigo lá, fomos 2 vezes, né? Levamos a CCEV para Costa Rica, e levamos a CCEV para Guadalajara, no México. Só que, na época, você não tinha mídia, na época só tinha telefone como meio de comunicação, né? Então, essas coisas eu sei que elas existem, porque eu tentei já procurar, né? Talvez com uma outra modalidade local, alguma coisa, mas a raiz e a semente foi a CCEV. Então nós vamos falar realmente sobre o tratamento, sobre drogas, sobre recuperação, mas nós não vamos falar agora não, porque o nosso tempo vai se esgotando. Nós vamos continuar com esse mesmo tema, falando a respeito de drogas, a liberação das drogas, prevenção, o combate a ela. Se você está gostando, continue conosco, dá um curtir e se inscreva no nosso canal. É muito simples. E até o próximo programa. Se você está gostando desse programa, se inscreva em nosso canal e